Olá, meus amores. Vamos lá. Estamos começando mais uma aula de arte, tá bom? Agora com vocês do sexto ano, meus amorzinhos. E como nós já encerramos o nosso conteúdo inicial, que no caso seria a arte no Egito Antigo, que se desdobrou depois para alguns elementos da arte, e nós acabamos por encerrar o conteúdo na aula passada, e agora as duas próximas aulas nós faremos algumas revisões, tá? Mas uma revisão diferenciada, uma revisão mais visual, onde a gente possa ter um contato melhor com o conteúdo que é explicado no livro, né? Que, tipo, a gente lê, desenvolve conhecimento em cima do conteúdo do livro, mas é bom a gente visualizar, conhecer melhor um pouco mais a questão do conteúdo na realidade, como esse conteúdo se desenvolveu no mundo real, né? Então, a gente vai ver alguns vídeos e trabalhar de forma mais visual esse conteúdo nessa aula de hoje, tá bom, minhas vidas? Para isso, para que vocês possam acompanhar, legal, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e abram no capítulo 2, na página 2, onde a gente está estudando a arte no Egito Antigo. Então, o livro de vocês tem 2 volumes, né? Então, a gente está estudando o volume 2. E é isso que a gente vai... É nesse volume que a gente vai começar a fazer a nossa revisão, tá? Lembrando que essa nossa aula seria mais presencial, que é importante a participação de vocês. E vamos lá. Vamos começar a nossa aula, tá? Então, nesse volume, o que a gente estudou? A gente estudou a pintura, o teatro, a dança e a música do Egito Antigo. Tá? A gente começou trabalhando em sala de aula isso, né? Depois a gente estudou a arquitetura do Egito Antigo e terminamos estudando os elementos da linguagem visual, né? Que são esses elementos que nos auxiliam a produzir obras de arte, tá bom? Mas, vamos lá, vamos para o conteúdo inicial, que é o conteúdo da arte do Egito Antigo, tá bom? Então, vamos lá. Na página 2, vamos fazer a leitura juntos. A arte que se desenvolveu no Egito Antigo, uma das civilizações mais importantes da antiguidade, tá? Porque influenciou nas outras, né? Historicamente, culturalmente, tá bom? Está intimamente relacionada à religiosidade e era extremamente padronizada, sem valorizar o desenvolvimento de estilo próprio e criativo dos artistas. Tá? Então, teoricamente, os artistas eles não assinavam as suas obras, eles só produziam, tá bom? Na imagem, observe um exemplo de pintura usada para cobrir paredes inteiras dos monumentos egípcios. Os desenhos nas paredes das pirâmides seriam registros de elementos da cultura desse povo. Enfim, a pergunta é, esses elementos aqui, pintados, né, na figura da página 2, eles representavam, eram registros de elementos culturais desse povo? Vamos lá, vamos analisar. Aqui a gente vê a balança, a gente vê a relação do faraó com o povo, a gente vê animais com rostos de pessoas, a gente vê como se fosse a organização de um culto aqui em cima, né? Um culto aos deuses. Então, sim, a gente pode dizer que é a representação, né, de características de elementos culturais, ou de elemento cultural desse povo, tá bom? Enfim, vamos dar prosseguimento, tá bom? Tá falando aqui com a tia Monique. Arte e religião. Então, como é que funcionava a arte e a religião? No Egito Antigo, tudo estava fortemente ligado à vida religiosa. Então, a religião era muito importante para os egípcios, tá? Sem a bênção dos deuses, não haveria bom funcionamento da natureza.
por exemplo, as enchentes do Nilo e a fertilidade da terra, por exemplo, e das obras humanas, o funcionamento dos canais de irrigação. A felicidade nessa vida, a sobrevivência após a morte e a própria existência do mundo dependiam da vontade divina. A produção artística desse povo também era orientada pelas crenças religiosas. Então, tudo que os egípcios faziam estava ligado diretamente em torno, tá, da religiosidade. A religião era muito importante dos egípcios, tá bom? Agora, como era que funcionava? Quais as principais características ou como funcionava a produção artística desse povo, né? Vamos lá. Na pintura, na página 3, a gente tem lá, pintura. As representações feitas nas paredes das pirâmides retratam a vida do faraó, que é símbolo do poder divino, suas obras e conquistas e a relação deles com os deuses, registram assim a religiosidade e os aspectos da vida cotidiana. Uma das características da pintura egípcia é o caráter essencialmente simbólico, com padrões rígidos de representação. Esses padrões podem ser observados em dois aspectos. Na utilização das cores, que é o primeiro aspecto, o vermelho era usado para representar os homens, o amarelo, ocre, as mulheres. O preto era usado no contorno dos olhos, nas pupilas e nas íris. O verde e o azul eram aplicados nos detalhes, como colares, árvores, água e animais. Então, tinha uma relação, né, das cores com a hierarquia deles, tá bom? Então, vamos lá. Nesse capítulo, ou nessa aula, na verdade, a gente vai fazer só uma revisão geral e tal. E para isso, eu fiz uma pequena pesquisa e a gente vai estudar um pouco dessa pesquisa para a gente conhecer um pouco melhor do costume, né, do costume cultural dos egípcios, tá bom? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e vou já compartilhar a tela com vocês, tá bom? Vou só abrir o arquivo aqui. Você vai deixar aqui. Achei, estou abrindo o arquivo. Assim que abrir o arquivo, eu compartilho com vocês. Está abrindo. Enquanto isso, eu vou ouvir um áudio aqui da tia Monique, tá bom? Enfim, ouvi o áudio da tia Dani, então a gente vai continuar a aula aqui bonitinho, tá? Rapidinho. Ver se eu consigo abrir aqui para a gente assistir a nossa aula bonitinho, tá? Então, vou compartilhar minha tela agora para a gente fazer a nossa revisão bonitinha, tá bom? Vamos lá. Ok, eu espero que vocês estejam vendo, tá? Eu vou precisar sair aqui, que eu tenho que fazer uma configuração, vou sair do compartilhamento e vou entrar de novo. Porque tem uma parte de áudio que vocês vão precisar ouvir e eu tenho que configurar isso aqui agora, senão vocês não vão ouvir. Agora, vamos lá. Então, deixa eu expandir a tela aqui. Bonitinho. Ou bonitão. Vamos lá. Revisão, parte 1, capítulo 2, a arte no Egito Antigo. Vamos começar a nossa revisão, vamos começar a conhecer a arte no Egito Antigo, tá, meus amores? Ou a reconhecer, né? Porque a gente está fazendo a revisão, né? Então, vamos lá. Esse assunto que eu pesquisei está totalmente ligado ao conteúdo do livro, tá bom?
Isso aqui são apenas curiosidades que são importantes para a gente conhecer sobre a arte no Egito Antigo na nossa revisão, tá? Então, a arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Muito tempo, né? O pessoal que morreu nesse tempo aí já acho que nem o osso existe mais. Estou brincando. E está ligada à religiosidade. Isso a gente já viu no livro, né? Visto que a maior parte das suas estátuas, pinturas, monumentos e obras arquitetônicas se manifesta em temas religiosos. Isso mesmo. Assim, o interior dos templos, bem como as peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos, eram artisticamente elaborados. Os túmulos são um dos aspectos mais representativos da arte egípcia, tá? Isso porque os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que ela poderia sofrer eternamente caso o corpo fosse profanado. Daí decorre a mumificação e o caráter monumental do local onde as múmias eram colocadas, cujo objetivo estava voltado para protegê-las pela eternidade. Então, tudo o que os egípcios faziam estava relacionado com a sua religiosidade. Eles acreditavam na imortalidade, tá? E por isso eles trabalhavam a questão de mumificar os seus corpos depois de mortos, tá? Aí eles faziam isso e guardavam em lugares especiais. Aquele lugar especial, eu quero ver se vocês lembram aquele lugar especial que eles guardavam os corpos. Isso. É isso mesmo, as pirâmides, tá? Grandes faraós guardaram ou esconderam os seus corpos nas pirâmides, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a arte funerária egípcia, né? Como eles faziam a mumificação. Olha só que legal, bem bonitão. O corpo da pessoa era todo envolto em panos e tal. O corpo era preservado, né? Eles colocavam unguento, eles tiravam os órgãos internos da pessoa, colocavam em jarros, tá? Bem aqui, olha, ao lado, tem algo interessante que a gente vai conhecer depois, que era a obra de arte feita para eternizar o rosto da pessoa. Eles já pintavam o rosto das pessoas, era bem legal. Isso daí a gente vai conhecer isso um pouco mais lá para frente, tá bom? Então, como era que funcionava, depois dessa arte funerária, como era que funcionava a pintura egípcia? O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes das pirâmides, que viriam a ser os seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida deles e seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Então, eles registravam a história através da arte, tá bom? Nessa sociedade, a arte era produzida de forma padronizada e não dava espaço para a criatividade. Então, o artista ele não tinha liberdade para construir as suas obras de arte. Eles faziam aquilo que era mandado a eles e eles executavam, tá bom? Dessa maneira, foi realizada uma arte anônima, pois o importante era a perfeita realização das técnicas executadas e não o estilo dos artistas, tá bom? A dimensão das pessoas e objetos não caracterizava uma relação de proporção e distância, mas sim os níveis hierárquicos daquela sociedade. Assim, o faraó era sempre maior dentre as figuras representadas numa pintura. Então, a pintura era sempre feita no sentido de privilegiar as pessoas privilegiadas. Então, o faraó, por conta disso, era desenhado sempre grande e as pessoas normais eram desenhadas pequenas. Tá bom? Então, essa pintura aqui ela foi encontrada, ela foi feita há mais, quase 4.400 anos, né? Na tumba da sacerdotisa Etipete. Representam a sociedade da época, tá? Então, essa aqui de cima, grandona, é a sacerdotisa. Isso aqui são as pessoas que estão servindo ela. Tá ok? Aqui também, ó, são os seus serviçais. Bem legal, né? Agora, e as cores e as tintas na arte do Egito Antigo? Como eram utilizadas? Aquela questão que a gente viu no livro também, né? Mas aqui um pouco mais especificada. As tintas utilizadas nessas pinturas eram extraídas da natureza, tá? O preto, Ken, o nome, né, lá no Egito.
associado à noite e à morte. A cor preta era obtida do carvão de madeira ou de pirolusite, óxido de magnésio do deserto do Sinai, tá? Então, eles pegavam esse óxido de magnésio e transformavam na cor preta, tá bom? Branco, edge, ou edge, extraído do cal ou gesso. O branco simbolizava a pureza e da verdade, tá? Então, ele simbolizava a pureza e a verdade. Vermelho, dit, representava a energia, o poder e a sexualidade, e era encontrado em substâncias outras. Amarelo, Ketige, estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado, limonite. Verde, Iwadge, simboliza a regeneração e a vida, e era obtido da malactite do Sinai. Então, representava a ressurreição, né? Olha aí. Azul, ou a recuperação, a regeneração. Azul, Quezebedege, extraído do carbono de cobre. O azul estava associado ao rio Nilo e ao céu. Tá bom? Então, as cores representavam especificamente esses elementos, tá? Na arte do Egito Antigo, tá bom? E as características da pintura egípcia? Quais eram as principais características? Olha, existiam muitas normas a serem seguidas na pintura e no baixo relevo produzido no Egito Antigo. Dessas muitas, as mais importantes eram a ausência de 3 dimensões, então a gente não vai encontrar obras 3D, elas vão ser mais planas, tá ok? A ausência de sombra, a gente não vai ver o sombreamento que a gente vê nas obras mais modernas, e a utilização de cores convencionais, aquelas tiradas da natureza e puras, tá bom? As cores que eles tinham acesso, na verdade, né? Eles não tinham como trabalhar a mistura e tudo mais, já a facilidade que os artistas, por exemplo, do período barroco tiveram, ou do modernismo, tá bom? Lei da frontalidade, que é isso, é desenhar mais plano, aquilo que eu estava falando lá, né? A lei da frontalidade é a característica mais marcante na pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. É uma regra, tá? Como aqui na imagem, olha. O corpo de frente e a cabeça de perfil. Perfil a gente sempre faz de perfil, né? Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual lateral e frontal. Mais uma vez, como na imagem, tá bom? Olha os olhos aqui, ó, de frente, tá? Tá ok? Então, vamos lá. Escultura egípcia. Olha que magnífico essas esfinges, tá? Feitas em pedra. Tá? Muito bonitas. Assim como na escultura barroca, os egípcios já dominavam a escultura em pedra, tá? E eles faziam muito bem, olha os detalhes, a leveza, muito bem executado, tá? Então, as principais características da escultura egípcia. Vamos lá. A maior parte das esculturas do Egito Antigo são representações dos faraós e dos deuses, apresentados em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. As esculturas dos faraós eram representadas sempre na mesma posição, homem de pé e com o pé esquerdo à frente, homem sentado de pernas cruzadas ou sentado com a mão esquerda apoiando na coxa. As formas são estática, formas isentas de expressão facial, tá? Que são as principais características, e segmento de convenção, em pé ou sentado. Tá? Essas são as principais características. A forma estática, a forma isenta de expressão facial, tá? E o segmento da convenção, era feito em pé ou sentado. Tá? Assim eram feitas as obras de arte, como aqui, tá? Ou em pé ou sentado. Tá ok? Então, vamos lá, seguindo. Esfinges egípcias, com corpo de leão, representando a força, e a cabeça humana, representando a sabedoria. As esfinges são, sem dúvida, as esculturas egípcias mais famosas. Elas eram colocadas nas entradas dos templos com o intuito de afastar os maus espíritos. Essa aqui, no caso, é a grande esfinge de Gizé, que está lá perto das pirâmides, tá? Das grandes pirâmides de Gizé. Tá bom?
E elas eram feitas nesse sentido aí, ó, bem bonitonas. E elas são gigantes também, tá? Assim como as pirâmides. Agora, aquilo que a gente gosta de ver, né? As pirâmides do Egito, tá bom? A arquitetura egípcia. Aqui a gente tem as 3 grandes pirâmides. E bem aqui, olha, no pé, a gente tem mais 3 pirâmides pequenas, ok? Nessa imagem que é bem melhorada, assim, das pirâmides de Gizé. Bem aqui, olha, já dá para ver a cidade tal, do Cairo, que é bem grandona e tal, uma cidade bem desenvolvida. Ela é bem pertinho. As pirâmides são bem pertinho da cidade do Cairo, tá? Então, características, principais características da arquitetura egípcia: solidez e durabilidade. E isso é incontestável. As pirâmides ainda estão lá, as esfinges ainda estão lá, tá bom? Os túmulos ainda estão lá. Sentimento de eternidade. Então, tipo assim, as construções são tão bem feitas que elas trazem para a gente esse sentimento que elas vão durar para sempre, tá bom? Aspecto misterioso e impenetrável, tá? É difícil de compreender a arquitetura egípcia, tá bom? Imobilidade solene. São construções tão grandiosas e estáticas que se tornam solenes, que se tornam especiais, tá bom? Então vamos lá. Como era que funcionava essa arquitetura desse período? A arquitetura desse período reflete a funcionalidade, o que lhe conferia solidez e durabilidade incomparáveis para a época, explicando cada um daqueles temazinhos lá anteriores, tá? As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia, e também na região de Gizé, que se localiza a esfinge mais famosa, a grande esfinge de Gizé, que eu já mostrei para vocês lá a imagem dela. Enquanto o Mastabá era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram os túmulos dos seus faraós, que eram considerados os representantes de Deus na Terra. O Mastaba, a gente vai saber um pouco mais sobre ele, conhecer mais um pouco sobre ele no vídeo que eu vou passar para vocês, tá? É importante referir que a base do triângulo representava Faraó, da pirâmide, tá? E a sua ponta representava a ligação com Deus. Essa era a representação das pirâmides de Gizé, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos ver um vídeo de uma curiosidade bem bacana, tá? Desse canal que é muito legal, que eu aconselho vocês a assistirem. Tem vídeos muito, muito interessantes, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Oxe. Deixa eu ajeitar aqui direitinho para a gente conseguir ver o vídeo. Eu vou fechar aqui, que fica mais fácil. Estou tendo problemas. Já que estou tendo problemas aqui, a gente vai assistir esse vídeo lá no YouTube. Então, para isso, eu vou sair um pouquinho aqui, tá? Interromper o compartilhamento. E vou procurar o vídeo aqui que não está abrindo lá no nosso slide, tá bom? Rapidinho. Ver se eu acho aqui. Aqui, achei. Vou já compartilhar com vocês, tá bom? Ó, vou ajeitar aqui bonitinho. Deixa eu passar o... Vocês estão ouvindo o áudio, né? Deixa eu passar aqui o anúncio. Beleza. Agora eu vou abrir a tela com vocês para vocês poderem ver o vídeo, tá ok? Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, né?
Eu espero que o áudio saia bonitinho. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de novo. Dá um probleminha aqui toda vez. Tá, compartilhar o som. Agora vai, vamos lá. Espero que dê para vocês ouvirem. Sempre foi um lugar que intrigou a humanidade, pois sempre esteve rodeado de segredos. O Antigo Egito sempre foi um lugar que intrigou a humanidade, pois sempre esteve rodeado de segredos e mistérios. E o que chama mais atenção, com certeza, sempre são as pirâmides, que são os túmulos dos faraós que governavam na época. Mas você sabia que essas construções podem estar guardando muito mais do que apenas múmias e tesouros? Lá existem câmaras secretas, armadilhas, caminhos que não levam para lugar nenhum e provavelmente mais segredos do que podemos imaginar. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o que tem dentro das pirâmides do Egito. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí se você gosta desse tema. E deixa logo no início para você não esquecer lá no final, demorou? E agora bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Faraó Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Múmia Molo. E mesmo quem não se interessa muito por histórias, com certeza já devem ter ouvido falar sobre as maravilhas e os segredos do Antigo Egito. E entre elas estão as grandes pirâmides do Egito, uma verdadeira obra de arte da engenharia. E até hoje, essas estruturas gigantescas intrigam historiadores e arqueólogos, tanto pela forma como elas foram construídas, quanto pelos mistérios que elas escondem. Chega de introdução e vamos ver logo o que tem lá dentro. Por dentro das grandes pirâmides do Egito. Não sei se vocês sabem, mas as pirâmides do Egito foram construídas para serem os túmulos de grandes faraós, um lugar para guardar seus corpos e suas riquezas. E que lugar, hein, galera? Olha o tamanho de uma pessoa comparada a essa pirâmide. E tudo isso porque o faraó era considerado como um ser sagrado, uma divindade aqui na Terra. Porém, alguns especialistas também acreditam que as pirâmides não eram só túmulos, eram também lugares para adorarem os seus deuses, como se fosse um templo, um tipo de santuário. Elas começaram a ser construídas entre 2630 a 2181 a.C. E lá na época da primeira dinastia, em 2950 a.C., antes mesmo das pirâmides serem construídas, as tumbas dos faraós eram esculpidas em rochas, em uma estrutura que ficou conhecida como mastabás. Esses mastabás já pareciam a base de uma pirâmide, mas se pareciam mais com quadrados do que com triângulos. Os caras ficavam mais pra debaixo da terra, ó. Entendi. Entendeu? Ficava um quadradão ali, mas aí tinha tipo um túnel que levava eles pra uma sala secreta, uma câmara aqui embaixo. Você acha que não é nada isso aí, né? É, só um quadrado, né? E como já falamos, galera, a primeira tumba com um formato de pirâmide, né, triangular, com a ponta, só foi feita mesmo por volta de 2630 a.C. E foi feita pelo rei Djoser, o rei da terceira dinastia. Isso porque, como já dissemos, galera, tanto os faraós quanto a população acreditavam que esses faraós eram divindades, que viviam aqui na Terra para serem os mediadores entre Deus e as pessoas. Por isso então que depois que eles faleciam, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, continuaria naquele corpo e necessitaria de cuidados especiais. E é por isso então que eles tinham o costume de transformar os corpos em múmias. Os cadáveres eram mumificados para continuarem ali, não serem desgastados com o tempo. E também para preservar alguns órgãos, como o intestino e fígado, eram retirados e colocados em um sarcófago, que ficava lá junto com o corpo do faraó dentro da pirâmide. E além de tudo isso, outra coisa que era enterrada junto com o faraó eram todos os seus tesouros, alimentos e até mesmo móveis. Qualquer coisa de valor que pertencia ao faraó era enterrado junto a ele. E é por isso então que até hoje, algumas pirâmides guardam grandes riquezas. Então, para não serem saqueadas, precisavam ter várias armadilhas, túneis, caminhos e câmaras secretas. Tudo para dificultar ainda mais que algum tesouro fosse roubado. E aqueles que enterravam o faraó, que saberiam do caminho, ficavam presos lá dentro junto com o faraó, para que assim ninguém soubesse onde estaria o tesouro. E hoje, galera, existem cerca de 123 pirâmides catalogadas só no Egito. E as 3 pirâmides mais famosas são as de Kéops, Khafre e Mycerinos, que também são conhecidas como as pirâmides de Gizé, porque elas estão localizadas na península de Gizé. E agora então, vamos sair aqui do nosso Brasilzão e vamos para o Egito, lá na África. Mas precisamente dentro das pirâmides de Gizé. Bom, antes de tudo, vocês precisam saber que as 3 pirâmides de Gizé estão sendo protegidas e guardadas pela Esfinge, um ser mitológico com
corpo de leão e a cabeça de um faraó, que no caso é uma gigantesca escultura. E das 3 pirâmides, a menor é a que guarda o corpo de Miquerinos, um faraó que reinou entre 2532 a 2503 a.C. Ele era o filho de Quefren e neto de Quéops. E essa sua pirâmide, que seria a menorzinha, tem 65 metros de altura e 105 metros na sua base. Dentro dessa pirâmide, galera, existem corredores extremamente inclinados e também passagens falsas para despistarem os ladrões do verdadeiro túmulo, que é onde estão os tesouros. Mas infelizmente isso não adiantou muito, já que durante todos esses anos, praticamente todos os tesouros de lá já foram roubados. A galera saqueou tudo, mano. Não tem como não deixar, mano. E roubaram até os corpos. Até os faraós, os múmias, mano. Levaram. Eu vi uma reportagem que, tipo, no Egito foram encontradas 200 múmias, mas só 2 foram encontradas dentro das pirâmides. O resto, tipo, foi encontrado por aí, tá ligado? Entendi. A galera já tinha tirado tudo. A segunda maior pirâmide do complexo é a pirâmide de Quefren, que abrigou o corpo do faraó Quefren e tem 143 metros de altura. E ele fez sua pirâmide 10 metros mais baixa do que a pirâmide do seu pai Quéops, como um sinal de respeito a ele. E essa, galera, a pirâmide de Quéops é a mais famosa e a maior pirâmide do mundo. Na verdade, também tem um assunto bem interessante que a gente pode mostrar depois, que foi encontrado teoricamente a maior pirâmide do mundo e teria o dobro de tamanho dessa, no meio do mato. Pirâmides de Bósnia. Mas foi feita pelo homem, não? Então é aí que a gente vai ter que mostrar no vídeo, se a galera quiser. Um vídeo sobre a maior pirâmide do mundo que foi encontrada. Tem algumas coisas que não foram explicadas até hoje. Energia no topo dela e tal. E essa pirâmide é o maior túmulo do mundo, pois possui 230 metros de largura na base e 174 metros de altura. O que equivale a mais ou menos um prédio de 50 andares, muito alto. Para fazer essa pirâmide foram necessários 2,3 milhões de blocos, de pedras que podem pesar entre 2 a 60 toneladas. Ela teria levado mais ou menos 20 anos para ser construída e contou com a força de 100 mil homens. E o que será então que existe de tão importante dentro dessa pirâmide? Bom, galera, como já falamos, os egípcios, os faraós, guardavam em suas tumbas todos os seus tesouros, porque eles acreditavam que teriam uma vida eterna. Então eles queriam ter essa vida eterna junto com seus pertences. Então, para confundir os saqueadores, dentro delas existem vários corredores que não levam a lugar nenhum, câmaras vazias e também armadilhas. No geral, as pirâmides costumam ter 3 câmaras no seu interior. Uma delas era a câmara real, que abrigava o túmulo do faraó. Uma câmara subterrânea, localizada em algum lugar debaixo da terra, e também uma câmara da rainha. Basicamente, essas 3 câmaras eram padrão das pirâmides. Mas não era só isso que havia lá dentro, já que o faraó, na hora da construção de sua pirâmide, poderia escolher o que ele queria que tivesse lá dentro. Então agora vamos começar pela entrada. E geralmente a entrada original da pirâmide fica na face norte do monumento. Porém, como já falamos, depois que o corpo do faraó é colocado lá dentro para descansar eternamente, essa entrada original é bloqueada com grandes blocos de pedra, para que assim ninguém consiga sair, muito menos entrar novamente. E por isso então que quando a porta principal for fechada, é necessário encontrar outras maneiras para entrar na pirâmide. E o que os pesquisadores e arqueólogos tentam encontrar é uma entrada que te leva para um lugar chamado a Grande Galeria. E essa Grande Galeria seria um corredor que te leva até a câmara do faraó. Só que é muito difícil encontrar isso, já que você pode cair em várias armadilhas e entrar em caminhos que não vão para lugar nenhum. E sabe por que essas grandes galerias são chamadas assim? Porque, segundo os exploradores, o teto dessa galeria tem quase 9 metros de altura. Que é algo muito alto e incrível, ainda mais por estar dentro de uma pirâmide. E lá dentro da pirâmide, galera, ela funciona como um verdadeiro labirinto, pois existem vários caminhos que te levam para lugares nenhum e também alguns caminhos que podem sim te levar para outras salas secretas, como por exemplo, uma que é chamada de câmara subterrânea. E até hoje esse cômodo é considerado como um grande mistério nas pirâmides, pois até hoje não foi descoberto para que esse lugar serve ou se guardava algo importante. Vamos lá, seguir. Importante. Mas segundo uma teoria, essa sala era construída para enganar os ladrões, para eles acharem que ali tinha um tesouro ainda maior, ainda mais valioso, Só para levar eles mais longe da câmara do faraó. fazendo eles caírem assim em várias armadilhas. E a outra sala e câmara secreta dentro da pirâmide é a Câmara da Rainha. Porém, nenhuma esposa do faraó foi encontrada por lá. E essa câmara só ficou conhecida assim, pois alguns arqueólogos e exploradores acreditavam que aquela sala poderia ter sido construída para a esposa dos faraós. Mas
mas nenhum indício comprovou que alguma soberana tivesse sido sepultada lá. E geralmente algumas rainhas tinham suas próprias pirâmides, que ficavam ao lado das pirâmides do faraó. E aí, galera, que especula-se que nessas salas poderiam ter qualquer coisa para armazenar os objetos do rei. Como se fosse um galpão, no caso, né? Para poder ter mais espaço ali dentro da pirâmide. E sem dúvida, galera, a parte mais importante de todas as pirâmides é a sala chamada de Câmara do Rei, que seria o quarto onde ficaria a múmia do faraó. E também as suas riquezas mais íntimas e pessoais, como por exemplo as joias que ele usava, bens materiais e tudo de valor e também coisas que ele mais gostava. Outra coisa que foi encontrada no interior da pirâmide de Quéops foram 2 canais de ventilação. Mas para que teriam 2 canais de ventilação no interior das pirâmides, já que as múmias nem respiram? Pelo menos eu acho, né? Bom, galera, para os egípcios isso era necessário para assim orientar a alma do faraó na hora de subir para o céu. Imagina, tadinha, ela vai pro céu, tá travada lá. O que eu faço? Entendeu? Aí tinha um buraquinho pro fantasma sair fora. E galera, por incrível que pareça, um desses canais de ventilação estava alinhado com a estrela polar, também conhecida como a Estrela do Norte. E o outro canal de ventilação estava apontado para a constelação de Órion. E além de tudo que contamos, foi encontrado um túnel bem pequeno de 20 centímetros por 20 centímetros. E por ser bem pequeno, não era qualquer pessoa, na verdade ninguém, né, conseguia entrar e acessar o túnel para saber até onde ele chegava e se no final poderia ter alguma coisa. Esse túnel estava bloqueado com várias pedras. E no ano de 1993, com a ajuda de um robô, conseguiram acessar esse túnel. Lá dentro eles encontraram um tipo de parafuso de metal enfiado na parede. Isso, galera, há mais de 4.000 anos atrás, hein? Porém parecia que ali dentro havia mais coisas escondidas. E recentemente um outro robô conseguiu entrar em um outro túnel. Uma universidade do Reino Unido desenvolveu esse robô apenas para acessar essa área da pirâmide, que depois de explorar um lugar nunca visto antes, encontrou alguns achados únicos. O robozinho encontrou hieróglifos de 4.500 anos atrás, que estava escrito com uma tinta vermelha. E até então não se sabe ao certo o que esse parafuso de metal que eles encontraram na parede e também esses desenhos e escritas significavam. Alguns acreditam que poderia ser apenas um luxo, uma decoração, já que os faraós não poupavam esbanjar as suas riquezas e também gostavam de decorar tudo o que possível. Sem contar também, galera, que dentro das pirâmides já foram encontrados barcos. Isso mesmo, barcos no meio do Egito. Inclusive um desses barcos estava quase que totalmente conservado quando foi encontrado em 1954 pelo arqueólogo Kamal El-Malak. O barco tinha 43 metros de comprimento e, segundo alguns pesquisadores, serviu para levar o corpo de Quéops até ali dentro. E com certeza esses barcos também foram enterrados na pirâmide, pois eram itens valiosos dos faraós e que com certeza eles gostariam de usar esses itens após a morte. Por isso, tem que estar dentro da pirâmide. Guardadinha com ele, né, até o final. E outra coisa também que foi descoberta é que graças ao seu formato triangular, pontudo, as pirâmides conseguem concentrar ondas eletromagnéticas na sua base e também nas suas salas. E segundo alguns testes e investigações, essas pirâmides conseguem interagir com outros tipos de ondas. Como se de alguma maneira ela pudesse absorver a energia do Sol ou até mesmo uma antena receptora para comunicar com seres de outros planetas. E agora mais recente, em 2017, foi encontrado mais um novo mistério. Vocês se lembram daquele lugar chamado a Grande Galeria, que era um lugar que levava para o túmulo do faraó, que tinha 9 metros e tal? Pois então, bem acima desse lugar, os cientistas do projeto Scan Pyramids descobriram um grande espaço vazio dentro da pirâmide. O lugar, galera, tem 30 metros de comprimento e está localizado acima da Grande Galeria. E tem quase também a mesma altura da Grande Galeria. Essa cavidade é tão grande como um avião que cabe 200 passageiros. E ela estaria localizada bem ali, no meio da pirâmide. E não é de hoje que existem teorias que dizem que lá dentro da pirâmide não existem apenas aquelas 3 câmaras secretas que contamos. Existem várias outras que ainda não foram encontradas e também com um propósito desconhecido, como por exemplo essa sala gigantesca aí. E o grande problema dessa sala é que não encontraram nenhum caminho para chegar até ela. E sabe como eles estão estudando esse local para descobrir o que tem lá dentro? Através de uma técnica chamada de muografia, uma mesma técnica que é usada para estudar vulcões, já que não é possível entrar em vulcões. Essa técnica utiliza partículas cósmicas conhecidas como muon, que muda de trajetória quando penetra uma pedra ou atravessa o ar. Então, tipo assim, ela
ela foi atravessando a pedra, do nada atravessou o ar e teve um desvio. Você fala, eita, mano, Tem alguma coisa ali, tem um espaço tem um ali espaço dentro. vazio. Aí os caras foi entendendo o tamanho e tal. E é com essa técnica que os pesquisadores conseguem detectar se existe algum vazio dentro de estruturas sólidas que eles não podem entrar. E foi dessa maneira então que eles encontraram essa sala gigantesca, mas que até hoje ninguém conseguiu entrar. E é por isso então que se foi descoberto alguns lugares dentro da pirâmide que não é possível acessar de maneira alguma. Imagina quantos outros segredos e câmaras secretas que podem existir dentro da pirâmide. E esses, galera, foram alguns dos segredos que foram encontrados lá nas pirâmides de Gizé. Mas você acha que é apenas isso? É claro que não, né, galera? Se vocês gostarem desse vídeo e deixarem muito joinha, A gente pode voltar aqui falando de outras pirâmides, que tem várias. ou até mesmo contando outros segredos e outros mistérios que rodeiam as pirâmides de Gizé. Até mesmo algumas teorias. É legal, fala só de teorias, de comunicação. Que nem essas que a gente começou a falar. Falar do finalzinho, das energias, né? E como Se você tem entre 25 e 45 anos de idade e você Mas ainda eu não não sabe falar inglês, Como já falamos, galera, atualmente essas pirâmides são consideradas como a maior pirâmide do mundo, no caso a pirâmide de Kéops. Mas recentemente foi encontrada uma pirâmide no meio do mato, que teria o dobro do tamanho da pirâmide do Egito. Mas isso fica para um outro vídeo, se vocês quiserem deixarem muitos likes nesse vídeo. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, comente aqui embaixo a maior pirâmide do mundo e o que ela esconde. Demorou? É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, com essa pegada de Antigo Egito. Pois é, meus amores, então a gente acabou de ver esse vídeo bem interessante, bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado, que traz curiosidades sobre as pirâmides de Gizé, tá ok? E vamos lá, vamos continuar vendo lá o nosso slide, tá? Nosso slide importantíssimo. Vou só abrir aqui e já abro para compartilhar. Tem um outro vídeo que eu vou passar para vocês aqui que vai falar uma curiosidade bem interessante. Deixa eu só procurar ele aqui rapidinho que não abriu no slide também. Perfeito, está aqui. Seria o nosso próximo vídeo do slide, tá bom? Deixa eu abrir aqui agora de novo para compartilhar. E esse outro vídeo é muito interessante também, é importantíssimo que a gente assista ele. Perfeito, vamos lá. Esses são os retratos de Em Fahim. 1615, numa viagem ao Egito, o compositor, escritor e explorador italiano Pietro della Valle encontrou e descreveu pela primeira vez um tipo único de arte: as pinturas funerárias sobre múmias. Durante a ocupação romana no Egito, entre os séculos I a.C. e IV d.C., os artistas locais adaptaram as técnicas de retrato da tradição greco-romana ao antigo costume egípcio de pintar o rosto do morto em seu sarcófago. Os retratos eram quase sempre feitos no auge da vida da pessoa e eram pendurados na parede da casa até sua morte. Então eram usados para cobrir o rosto da múmia. O costume permaneceu no norte do Egito até o começo do período bizantino, no século IV. Olhos que nos contemplam por trás da morte, como Lázaros do passado. De alguns sabemos os nomes, como Demétrio, que viveu no século I d.C., como o menino Eutiques, como a bela Hipátia, ou como Aline, em cuja tumba em Hawara, Egito, também estão enterrados seu marido e seus 2 filhos. Sobre Aline sabemos um pouco mais. Numa estela está gravado em grego: Aline, também chamada de Tenos, filha de Herodes, muito amada,
Morreu no ano 10, aos 35 anos. Os retratos foram encontrados em sua maior parte na região do oásis de Fayum, no Egito, onde o clima seco e quente preservou as pinturas. A arte funerária de Fayum também é um importante registro da moda do período. Por meio das roupas e joias, é possível saber a época em que a pessoa viveu. Ao posarem para os retratos, os modelos vestiam seus melhores trajes e adornos. Os penteados podem ser usados para datar o período de vida das mulheres. As tranças enroladas no alto da cabeça desta dama indicam que ela viveu durante o reinado do imperador Trajano. Os retratos de Fayum são a maior coleção de pintura em painel do mundo antigo que chegou até nossos dias. Tá? Então, os retratos de Fayum, né? Que eram feitos em madeira, tá? Para serem colocados no rosto das múmias quando elas morriam, tá ok? Então, vamos lá, meus amores, vamos seguindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Quando eu pesquisei, eu achei muito legal também, gostei pra caramba. E agora, para encerrar, a gente vai falar sobre o último aspecto importante. Vou compartilhar aqui novamente, tá bom? E o último aspecto que a gente vai estudar é a música e a dança no Egito Antigo, que a gente falou sobre isso também, tá bom? Então, desde os tempos antigos, a música e a dança no Egito Antigo está presente no dia a dia dos egípcios, tá? Então, era comum, assim como no nosso, a gente ouve nossas musiquinhas, né? Eles também gostavam de ouvir a musiquinha deles. Já durante o Egito Antigo, os instrumentos musicais eram populares e o canto e a dança também faziam parte integrante da vida musical egípcia. Em um papiro do Império Novo, conhecido como os Ensinamentos de Ani, está dito que o canto, a dança e o incenso são o alimento dos deuses. Esse fato é comprovado em algumas figuras encontradas em diversos túmulos, onde eram retratadas cenas de festas e banquetes com músicos, cantores e bailarinos animando o momento. Tá? No nosso livro tem algumas imagens sobre isso, né? Normalmente, os principais instrumentos que eram utilizados eram as flautas, clarinetes e harpas, que eram instrumentos mais rústicos e não tinham esse nome, provavelmente. Os instrumentos de percussão normais eram o pandeiro e o tambor, enquanto que os sistros e crótalas eram utilizados como instrumento de percussão em ocasiões de festividades religiosas. Agora, a parte triste, infelizmente, não é possível ouvir os registros da música daquela época, mas podemos imaginar como eram devido às letras das canções, às ilustrações encontradas nas tumbas. Estudiosos afirmam que os antigos egípcios não seguiam uma partitura para tocar a música, devido a nunca ter sido encontrado um papiro nas representações da música de possíveis escalas musicais no Egito Antigo. Ao que parece, o ritmo era marcado pelas palmas dos espectadores. Tá bom? Então, como a gente tem hoje uma escrita musical, eles não tinham, mas eles tinham um instrumento e o principal, o ouvido, né? Para ouvir e conseguir também correpetir ou repetir aquilo que eles ouviam e assim produzir música, tá bom? Essas são as principais características da arte no Egito Antigo. Na próxima aula, continuando a nossa revisão, a gente vai falar sobre as características específicas das artes, tá? Que é a segunda parte, né, do nosso estudo, tá bom? Então, beijos no coração e até a próxima aula, tá, meus amores?